Olá para todos, eu sou o professor Márcio Cataldi e eu estou aqui para responder algumas perguntas sobre a crise hídrica. A crise hídrica que está sendo tão falada hoje na mídia, ela está relacionada à falta de água nas usinas, nos reservatórios para geração de energia hidrelétrica. A gente já teve uma crise hídrica em 13, 14, 14, 15, que foi relacionada à falta de água para o abastecimento humano, que foi principalmente em São Paulo. Nesse caso agora, a crise hídrica está relacionada ao fato da gente ter pouca água nos reservatórios, o que pode dificultar ou impossibilitar a geração de energia elétrica. Essa crise hídrica ela pode afetar diretamente nós, consumidores de energia, em dois aspectos. O primeiro é o aumento da taxa de energia elétrica, da tarifa. Ele já vem acontecendo, a gente já pode acompanhar que a gente está em bandeira amarela, bandeira laranja, agora deve vir para a bandeira tarifária mais alta, por conta exatamente da falta de água. A geração hidrelétrica é a mais barata, porque a gente não tem que comprar combustível. O segundo é o risco de corte. Então, esse risco de corte é quando entra o racionamento de energia, que, por exemplo, entre 6 e 7 horas da noite a gente tem um corte e ficar sem energia elétrica. E o terceiro, digamos assim, impacto, que não é um impacto tão direto, é na economia, porque as indústrias, os países que investem no Brasil, eles ficam com muito medo de investir num país que não tem a garantia de ter energia elétrica para os processos produtivos. Tem impacto direto na inflação também. As indústrias elas utilizam energia do mercado livre e essa energia que elas vão comprar tem um preço. Quando eu tenho pouca água, significa que o preço dessa energia vai aumentar para eles também, para as indústrias. E aí, se a indústria vai ter que pagar mais pela energia, ela vai gastar mais para gerar o produto. O que vai acontecer? Ela vai cobrar mais no produto final. Crise hídrica, ela tem uma parcela de culpa da chuva. A gente está observando menos chuva. Agora, por que a gente observa menos chuva nos últimos 10 anos? Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa, que é o LAMOR, que é um laboratório de monitoramento e modelagem do sistema climático, onde a gente vem estudando bastante isso. Então, aparentemente, a atividade humana ela é responsável pelo aquecimento do Oceano Atlântico. E esse aquecimento do Oceano Atlântico é um dos grandes responsáveis pelo aumento de dias com bloqueio. Que é quando a moça do jornal fala que tem uma massa de ar seco. Tem uma massa de ar seco que fica 10, 15 dias, 20 dias. Então, esses bloqueios, que são traduzidos pela mídia como massa de ar seco, estão muito mais frequentes. Outro ponto é o desmatamento, que também diminui marginalmente a quantidade de umidade disponível para a gente, vinda da região amazônica, mas esse marginal, se a gente for pensar que a gente vai ter 5 a 10% de chuva a menos ao longo dos últimos 10 anos, quando a gente contabiliza isso, é muita água que deixou de cair por conta da nossa interferência no meio ambiente. E outro fato é que o solo já vem demonstrando essa diminuição de umidade nos últimos 10 anos. Então, dava para a gente saber que isso ia acontecer hoje. Sabendo que isso ia acontecer, o que a gente deve fazer? Primeiro, aumentar a geração a partir de outros meios, como termoelétricos, aumentar a geração eólica, investir em novos leilões, aumentar o parque renovável, o parque eólico, o parque solar, aumentar a capacidade de transmissão das linhas de transmissão, ou seja, o nosso sistema é interligado. A gente pode gerar energia lá na Amazônia e transferir essa energia para a região sul do Brasil. Condicionar o consumidor residencial a usar menos energia. A nossa parcela residencial ela é muito pequena, grande parte do consumo de energia é industrial, mas qualquer coisa ajuda, pode ser a diferença para a gente não ter o racionamento. Outro ponto também que impacta pouco, mas esse pouquinho ao longo dos anos se transforma em algo grande, era o horário de verão. Então, quando a gente tira o horário de verão, a gente está tirando uma economia de 1 a 2% durante o verão, que equivale mais ou menos aí a 1%, 1,5% nos reservatórios do Sudeste. Mas se a gente for pensar isso ao longo de 3 anos, a gente já teria 4,5%, que são pequenas medidas estratégicas que não foram feitas e que podem estar realmente levando a gente a um racionamento e a um processo econômico muito delicado. Se alguém tiver uma curiosidade maior sobre esse assunto, eu tenho colocado bastante informação no meu blog, Márcio Cataldi, que é meu nome. E lá a gente pode encontrar desde dezembro informações, previsões, a gente mostra
mostra a capacidade que a academia tem de fazer previsões. Então a gente já conseguia em dezembro mostrar, janeiro vai ser seco, depois fevereiro vai ter alguma chuva, mas não vai adiantar. A gente já mostrou como é que estava o solo, a gente tem estudo junto com o pessoal da CPRM, com a NASA, mostrando essas condições. Isso tudo está lá no blog de uma maneira ainda resumida, mas a gente tem bastante informação lá, assim como estão saindo em alguns artigos científicos que a gente já está tentando publicar. Então agradeço a oportunidade, quem tiver mais curiosidade, só entrar lá no blog, pode deixar pergunta também, que eu vou respondendo. E obrigado aí a oportunidade. Eu acho que é importante a gente mostrar o papel da academia nesse momento e o quanto que a gente poderia estar ajudando mais caso a gente estivesse sendo ouvido aí pela atual gestão de governo do país. Obrigado aí para todos e bom trabalho e se cuide.